Uma parcela da população brasileira que foi às ruas em manifestações nos últimos meses defendia o impeachment da presidente Dilma Rousseff como um passo importante para o combate à corrupção no país. A Operação Lava Jato também foi vista como aliada na punição de corruptos. Mas os desdobramentos mais recentes no cenário político levantaram questionamentos sobre os reais interesses, até mesmo de quem diz combater a corrupção. O Câmara Debate da semana discute o assunto e traça um panorama dos acontecimentos dos últimos meses com o professor de Direito das Universidades Estadual e Federal da Paraíba, Luciano Nascimento. Ele é especialista no estudo do direito penal moderno no Brasil, doutor em Ciências Político-Criminais pela Universidade de Coimbra e pós-doutor em Sociologia do Direito pela Universidade do Salento. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Debate. E professor Luciano, muito bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. É sempre muito bom recebê-lo, que as discussões são sempre muito proveitosas. Os meus agradecimentos a você, Lael, a sua produção, a TV Câmara, a este programa. E a minha ideia aqui é deixar algum contributo aos seus telespectadores. Vamos lá, professor. A gente volta ao assunto corrupção com o senhor, mas agora com fatos atuais, né? Mais atuais. A presidente Dilma Rousseff, depois que ela foi afastada, uma parcela da população diz que esse é o caminho para o combate à corrupção generalizada no nosso país e que caiam os outros parlamentares ou prefeitos, governadores que também, porventura, venham a se comprovar que infringiram leis, enfim, que tenham motivos para isso. Esse caminho que nós estamos trilhando e pegando esse gancho da presidente Dilma Rousseff afastada e um possível impeachment se confirmando no Senado, é um caminho interessante para o combate à corrupção? Veja, Lael, os procedimentos de investigação, eles se tornaram instrumentos essenciais para digamos assim, um fortalecimento do Estado democrático de direito. Os organismos legitimados para os processos de investigação nos últimos 12, 14 anos no Brasil conseguiram conquistar um espaço de legitimidade que é inequívoco. Eu me refiro ao Ministério Público, seja ele o estadual ou federal, e às polícias de investigação, seja elas a civil ou a federal. Neste caso específico, trataremos, portanto, da Procuradoria da República, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Essas duas instituições são legitimadas para os processos de investigação sob o meu olhar, sob a minha observação. Não vejo problema algum, pelo contrário, vejo que essas instituições têm um grande contributo a dar à ideia de Estado democrático de direito. Entretanto, é preciso que esses processos de investigação eles estejam sob a égide da Constituição. Se não for assim, eles se autodeslegitimam automaticamente. E aí nós encontramos problemas seríssimos do ponto de vista jurídico. Portanto, determinadas estradas de procedimentos de investigação que possam ferir a Constituição ou que venham a lesionar a Constituição, por mais que elas tenham uma legitimidade à luz do pensamento do senso comum ou da ressonância social ou da reprovação da sociedade, se não tiver um lastro jurídico, ela se autodeslegitima. E aí nós teremos problemas complicados na ideia de construção do futuro. Aí a gente tem, então, corrupção dentro do processo de combate à corrupção, é isso? Eu penso que todo o procedimento, e aí eu vou me especificar com relação a essa investigação que foi nominada pela própria Polícia Federal e traduzida pelos meios de comunicação social como Lava Jato, inicialmente parecia ter uma legitimidade inequívoca. Depois de um determinado andamento e com determinados procedimentos em relação a pessoas específicas, pessoas de relevância na ideia da República Brasileira, pessoas que exerceram cargos importantes na República Brasileira, de funções importantes no Estado brasileiro, passou-se a questionar se não haveria, portanto, o que nós no direito chamamos de uma seletividade penal. O que me parece hoje inequívoco.
né? Nós temos momentos de seletividade dentro desse processo de investigação que são inequívocos, não há como negar. E aí essa questão de há corrupção dentro do próprio processo de investigação sobre corrupção, ela parece se traduzir com uma certa transparência. Obviamente que não há provas efetivas no sentido de comprovarmos isso, mas passa uma certa ideia agora ao senso comum e à sociedade de que há algo que não está muito bem em todo o processo de investigação. Algo que parecia extremamente limpo, algo que parecia extremamente puro, parece que começa a se abrir uma janela no sentido de que essa pureza não é tão pura assim. Muitos juristas, professor, pegando o gancho do que o senhor está falando, até alguns que eu entrevistei, eles passaram a questionar a legitimidade desse processo e a transparência desse processo a partir do momento em que o presidente Lula foi conduzido coercitivamente, né, para poder depor. E aí passou-se a ter suspeitas, né, a respeito do objetivo final da Operação Lava Jato e da maneira como isso estava sendo conduzido. É um ponto, é um fato que talvez não estivesse dentro da Constituição e que essa suspeita dá para ser levantada? Veja, o procedimento adotado pelo magistrado Sérgio Moro, no que se refere ao mandado coercitivo, no caso do presidente Lula, ele não foi o primeiro emitido, digamos assim. Nessa investigação, até então, salvo engano, o magistrado já emitiu mais de 2 centenas dessa categoria de mandado. A questão é que nós estamos falando de um ex-presidente da República. Veja, o mesmo tratamento não ocorreu em relação, por exemplo, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi depor na Polícia Federal e pouquíssimas pessoas ficaram sabendo que ele havia ido depor na Polícia Federal. Foi numa sexta-feira e só os blogs, os portais, né, da internet, aqui no sábado e no domingo traduziram essa informação e, portanto, publicaram essa informação que o presidente havia tinha ido à Polícia Federal depor. Eu penso que, no que se refere ao mandado coercitivo, não vejo grandes problemas, independentemente de quem seja a pessoa. Eu penso que o problema maior, no caso do ex-presidente da República, foi a efetividade de uma espetacularização no cumprimento do mandado, já que se tratava de uma pessoa que, em momentos anteriores, já havia declarado que estava à disposição da Justiça, que estava à disposição daqueles procedimentos de investigação específicos denominados Lava Jato e que, portanto, poderia ser convidado ou intimado, enfim, encontremos o termo jurídico aí melhor adequado, digamos assim, e que não oferecia, digamos assim, nenhum risco para a investigação. Então, eu penso que a espetacularização que foi feita em torno do caso do ex-presidente Lula é que macula o procedimento, é que deslegitima o procedimento, já que em outros casos nós não vimos a mesma metodologia. E houve a divulgação de um áudio também, né, em que a presidente afastada Dilma Rousseff fazia parte também desse áudio e que acabou impedindo o Lula de assumir um ministério. No governo atual, no governo interino, há alguns ministros que são investigados e muita gente questiona também o porquê, então, que não se impediu que eles assumissem o ministério, já que supostamente o Lula não assumiu, porque ficou ali entendido que a presidente tentou protegê-lo, que era para ele ter foro privilegiado, o que acontece agora com alguns ministros do presidente interino Michel Temer. Como é que o senhor analisa essa situação, professor? Bom, veja, no caso do ex-presidente Lula, nós tivemos uma série de provocações do Supremo Tribunal Federal, né? E por infortúnia, digamos assim, do ex-presidente, o relator do pedido foi o ministro Gilmar Mendes, que historicamente nós sabemos que exala um ódio contra o Partido dos Trabalhadores e contra o pensamento de esquerda. Nós temos, por exemplo, e aí deixa eu adiantar um pouco o discurso, nós temos com relação ao processo de impedimento, né? O processo de impedimento tem que ser esclarecido, seja pelo artigo 85, os artigos 85 e 86 da Constituição, seja pela Lei 1079 de 1950, o procedimento de impedimento não existe só contra o presidente da República. O procedimento de impedimento é contra o presidente da República, mas contra outros chefes do Executivo, como governadores e prefeitos. Para além disso, também há a previsão na Constituição e na Lei de 1950 de processos de impedimento contra membros do Parlamento, do Poder Legislativo. Mais ainda, há
previsão constitucional de impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Este ministro, por exemplo, é o caso que há um bom tempo já poderia ter sofrido um processo de impedimento como ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja, no caso do atual governo, do governo do presidente interino Michel Temer, eu até hoje, até o momento que estamos aqui gravando este programa, eu não tenho notícias de que houve alguma provocação do Supremo Tribunal Federal com relação aos ministros que sofrem inquérito ou que estejam sendo objetos de inquérito ou de outras investigações e, portanto, o Supremo ainda não tenha se manifestado. Ao ser provocado, irá se manifestar e penso que o Supremo irá se manifestar no mesmo sentido. Como ainda não foi provocado, eu não posso exigir do Supremo que tome a mesma medida, já que um dos princípios da magistratura é o princípio da inércia, ou seja, a magistratura precisa ser provocada. Tenho uma ideia particular de que, ao ser provocado, penso que o Supremo Tribunal Federal continuará com o mesmo procedimento. Professor, a gente tem observado todo esse processo que o senhor cita para a gente, partes dele, pedaços dele, uma repercussão diferente no Brasil, na imprensa brasileira e na imprensa estrangeira. Há uma intenção específica também da mídia brasileira, já que o discurso é diferente do que o resto do mundo tem interpretado desse processo todo? Me parece que há algo de muito estranho na produção da comunicação social no Brasil com relação a determinados meios de comunicação. Porque nós vamos à ordem internacional e vamos pesquisar aí os veículos de comunicação estrangeiros e você não encontra um posicionamento sequer convicto de que o procedimento de impedimento da Presidente da República tenha sido legítimo. Não há uma coluna em um jornal relevante. Pelo contrário, nós temos assistido editoriais ou temos lido editoriais de jornais como o New York Times, como The Guardian e outros jornais no sentido exatamente de deslegitimar todo o procedimento adotado com relação ao impedimento da Presidente da República. Nós chegamos ao ponto desses jornais, por exemplo, questionarem, e não só esses jornais, por exemplo, a CNN nos Estados Unidos, de questionarem, por exemplo, como é que uma Presidente da República sofre um impedimento numa votação de admissibilidade na Câmara Federal, inicialmente, por 367 votos, e desses 367 votos, mais de 300 desses votantes respondem a processo criminal na justiça brasileira, enquanto que a Presidente da República não responde a nenhum processo em nenhuma instância da justiça criminal brasileira. O que traduz um paradoxo, né, do procedimento, ou se não do procedimento, mas dos personagens que têm que efetivar o procedimento. Para nós que nos informamos diariamente por esta mídia, resta fazer o quê, professor? Tentar as mais diversas fontes, é isso? Eu penso que sim, eu penso que devemos alargar as fontes, devemos expandir as fontes e não restringi-las, porque realmente me parece que há uma produção de comunicação social orquestrada por uma minoria de veículos de comunicação no sentido de construir uma ideia de opinião pública, no sentido de construir uma ideia do senso comum e legitimar todo esse procedimento no senso comum e na ideia de opinião pública. E o que nós temos assistido, por exemplo, em decisões de magistrados e em argumentação de alguns parlamentares é exatamente buscando fundamento nesta opinião pública ou nesse senso comum. O problema é que nós estamos à luz de uma questão jurídica e o direito não reconhece como fundamento e nem tampouco como fonte sua jurídica, né, a opinião pública ou a reprovabilidade social, ou seja, a reprovabilidade seja de uma maioria ou não de uma sociedade. As fontes do direito, elas são normativizadas, elas são molduradas, elas são claras, não há dúvida sobre isso. Utilizar o pensamento do senso comum como fundamento ou fonte do direito não me parece uma estrada que construa futuro. Eu vou chamar um intervalo rápido aqui, na sequência a gente continua discutindo esse assunto então. Fica por aí que a gente volta já. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. O
Câmara Debate está de volta hoje discutindo corrupção e levando em conta todos esses eventos recentes da história da nossa política. Estamos recebendo aqui o professor Luciano Nascimento, professor de Direito da UFPB e da UEPB. Professor, nessa volta de bloco eu vou chamar uma reportagem que a nossa equipe foi preparar para a gente sobre um evento que acontece no próximo sábado aqui na capital, que vai ter a presença da ministra Carmen Lúcia e do juiz Sérgio Moro. É a Conferência Internacional Investimentos, Corrupção e o Papel do Estado, um diálogo suíço-brasileiro. A Meire Alves foi conferir um pouco do que se trata, do que vai ser discutido nesse evento e preparou para a gente essa reportagem. Oi, Lael, eu estou aqui ao lado do professor e procurador do Ministério Público de Contas, é o Marcílio Franca, ele que também é coordenador dessa conferência internacional, vai dar detalhes sobre esse evento. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao Câmara Debate. A primeira pergunta é qual o objetivo dessa conferência, né, e a quem ela é destinada? Esse é um evento acadêmico, por natureza, que vai reunir aqui um pool de instituições como o Tribunal de Contas, a Universidade Federal da Paraíba, alguns parceiros estrangeiros, como a Universidade de Lausanne, a Embaixada da Suíça e a International Law, a Associação de Direito Internacional da Suíça e do Brasil, que pretendem reunir aqui acadêmicos, estudantes, advogados, pessoal do mundo jurídico, para debater, essencialmente, a questão da corrupção e a forma mais eficiente no mundo atual de você combater a corrupção, tendo sempre a preocupação de enlarguecer esse controle, ampliar a rede de combate à corrupção, que é um fenômeno hoje que extrapola em muito as fronteiras nacionais. Quem são os convidados? Os convidados, como eu disse, têm um acento marcadamente acadêmico. São essencialmente professores doutores, quer da Universidade Federal da Paraíba, quer de instituições suíças também, e alguns professores de fora, como, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, que se notabilizou antes de chegar ao Supremo como uma brilhante professora na área do direito público, e o juiz Sérgio Moro, que também é professor, doutor da Universidade Federal do Paraná. Fugindo apenas um pouco desse perfil estritamente acadêmico, ao embaixador da Suíça no Brasil. Basicamente são esses os palestrantes, ao lado de alguns colegas aqui da UFPB. O tema central é corrupção? O tema central é o combate à corrupção em suas mais variadas vertentes, no setor público, no setor privado, no plano nacional, doméstico, no plano internacional. Mas digamos, o liame que vai aproximar todos esses painéis é o combate à corrupção e a maneira de enfrentá-la agora para além das fronteiras nacionais. Professor, a população que tiver interesse, quem tem interesse nesse assunto, entender melhor esse combate à corrupção, a gente está vivendo uma instabilidade política e o cidadão brasileiro ele está mais interessado nesse assunto. Então, como é que faz para participar? Tem como participar ainda ou acompanhar, assistir? Sim, é possível você acompanhar todo o evento a partir do portal do Tribunal de Contas, que é o canal que habitualmente o Tribunal já utiliza para transmitir as suas sessões plenárias e sessões de Câmara. Então, as pessoas que quiserem se inteirar sobre o que há de mais moderno em termos de combate à corrupção no Brasil e na Suíça, certamente vão poder se beneficiar dessa transmissão online. Tá aí, muito obrigado a Meire Alves e à equipe pela essa reportagem. Corrupção que é sempre importante a gente estar discutindo, né, professor? E pegando essa deixa, professor, do juiz Sérgio Moro, da presença do juiz Sérgio Moro, ele se tornou uma figura que divide as opiniões no Brasil, porque muita gente vinha elogiando ele, como a gente discutiu, vinha elogiando a Operação Lava Jato, e depois passou a achar que ele tem só um objetivo específico, até partidário, talvez. Que figura é essa, professor? Como é que o senhor avalia o juiz Sérgio Moro? Bem, eu não farei referências à pessoa física e à pessoa humana do magistrado, mas farei referência a seus atos jurisdicionais, que me parecem, algum deles, com alguns problemas do ponto de vista da legitimidade jurídica. É muito complicado quando nós notamos que, seja à luz de um processo de investigação, de uma persecução penal, depois no trâmite processual, em que o magistrado se torna a principal personagem de todo esse circo que é o direito penal. Eu diria que é muito mais. O direito penal é uma grande comédia, né?
Quando nós temos na figura de um magistrado que ele se torna o centro das atenções, me parece muito complicado, não apenas para a ideia do direito ou do direito penal ou do direito processual penal, mas para a própria instituição e o poder denominado de judiciário. O juiz tem que ser a pessoa mais discreta possível. O magistrado não precisa aparecer. O que precisa aparecer são as decisões do magistrado. O que precisa aparecer são os fundamentos dessa decisão do magistrado. O que precisa aparecer é a legitimidade desses fundamentos e dessa decisão prolatada pelo magistrado. Ele em si não precisa aparecer. Aliás, essa é uma das grandes lições que, por exemplo, a Itália aprendeu com 2 grandes magistrados, e olha que lá no sistema italiano o juiz tem a competência para investigar. Não é o nosso caso, não é o caso do nosso sistema. A Itália aprendeu isso com Giovanni Falcone, aprendeu isso com Paolo Borsellino, especificamente, de que o juiz tem que ser uma personagem discreta em todo esse procedimento. O juiz Sérgio Moro, o magistrado federal Sérgio Moro, adquiriu uma notoriedade por ter assumido para si, né, digamos assim, o que numa linguagem popular chamamos de as rédeas de todo esse espetáculo, né? Eu penso que é complicado. Por exemplo, peguemos algo específico, que é a denominada colaboração premiada, conduzida aí pela Lei 12.850 de 2013. A própria lei prescreve que o juiz não pode aparecer. Ou seja, o Instituto da Colaboração Premiada é uma prerrogativa daquele titular da investigação criminal, no caso aí a Polícia Federal, e daquele que é o legitimado para oferecer a denúncia contra os investigados, ou seja, o Ministério Público Federal. O juiz não tem que aparecer. Esse acordo de colaboração premiada é apenas levado ao juiz para homologação ou não. O que nós temos assistido é uma condução de todo esse procedimento de colaboração premiada por este magistrado, o que me parece deslegitimar todo o procedimento à luz da Lei 12.850 de 2013. E a população vive uma busca por heróis da pátria, professor? Aí o Sérgio Moro aparece ou um determinado político aparece, tem disso? Eu penso que essa é a nossa herança cristã, né? Nós precisamos sempre de um salvador, alguém que nos salve, porque parece que nós não temos competência nem capacidade para nos salvarmos. Então precisamos eleger alguém que nos salve. Eu penso que sim, o senso comum precisa de heróis, né? A sociedade precisa de heróis. E até certo ponto os heróis não são negativos na sociedade ou à luz de construir um determinado senso comum. O problema é quando esses heróis entendem que não há limites para os seus atos heróicos. Na ideia de sociedade que nós vivemos, na construção do que nós temos chamados de Estado Democrático de Direito, né, ou de um direito plural, seja ele quem for, agente do Estado, autoridade do Estado, há limites para todos. E isso tem que ser algo inequívoco. Não é o condutor de uma persecução penal, não é a Polícia Federal, não é o Ministério Público, não é o magistrado que está ali para julgar e organizar os procedimentos processuais, que não há limites para esses personagens. Há limites para todos no Estado Democrático de Direito. Mas nós temos percebido que esse limite, ora funciona para uns e ora não funciona para outros. Professor, eu tenho feito essa pergunta de maneira bem direta para todos os doutores do direito que a gente tem recebido aqui no Câmara Debate. Estamos diante de um golpe institucional e de um golpe de Estado? Eu penso que a palavra golpe ela é muito forte. A palavra golpe, em termos de etimologia, ela traz uma carga linguística muito pesada. Eu penso que nós estamos à luz de um projeto de poder oculto, né, que tem estrategicamente, e digo mais, com muita habilidade e eficácia, utilizado o sistema para conseguir construir uma mudança ou uma transformação do que vinha acontecendo no país e que se possa traduzir com alguma transparência de constitucionalidade. Eu não posso deixar de reconhecer que tudo isto tem sido feito com muita eficácia. Tanto é que chegamos até o impedimento da Presidente da República. Agora, para aqueles que são estudiosos do direito, para aqueles que conhecem o mundo jurídico, não há dúvida alguma que em determinadas fases de todo esse procedimento nós encontramos uma série de vícios. E seja um vício ou outro, ou apenas um deles, isso deslegitima todo o procedimento, o que, obviamente,
passa a negar toda a sua ideia de plataforma constitucional. O que nós estamos assistindo não tem nenhum lastro constitucional. Não há como se falar de um fundamento constitucional. Nós estamos assistindo, isto sim, a uma estratégia muito eficaz de conduzir politicamente algo que deveria ser conduzido juridicamente. Ou seja, o que nós temos assistido é que a política tem sobreposto o jurídico neste caso, o que não deveria acontecer. Esses vícios que o senhor se refere já seriam suficientes para mudar o rumo do que aconteceu, para voltar atrás, para, por exemplo, até o momento que foi votado para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ser desconsiderado? Eu vou dividir a resposta em duas partes. Politicamente, não me parece haver dúvida que o governo da presidente que foi afastada encerrou, esgotou, acabou. Ela não tem mais ambiente político para voltar. É um governo, como diriam os italianos, um governo finito, acabou. Do ponto de vista jurídico, eu penso que o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, deve, já desde o momento do afastamento, estar imaginando uma estratégia de ir ao Supremo Tribunal Federal e reverter esta ideia que tem sido majoritariamente política para uma condução jurídica. Provocar o Supremo Tribunal Federal no sentido de mostrar esses vícios, de demonstrar ao Supremo Tribunal Federal que todo o processo tem determinados vícios que macula a Constituição e macula o próprio procedimento implementado. Mais do que isso, de que em esse procedimento a política não pode ser superior ao direito. Ou seja, esta é uma matéria que, do ponto de vista definitivo, ela deveria ser decidida pelo jurídico. Por quê? Não conheço nenhuma, digamos assim, nenhuma fala, nenhuma argumentação de um jurista exterior, por exemplo, que tenha corroborado de que há o crime de responsabilidade praticado pela Presidente da República. Você vai ao artigo 85 e lá o artigo 85 descreve em 7 incisos, o artigo 85 da Constituição descreve em 7 incisos e um parágrafo único quais são os crimes de responsabilidade praticados pelo chefe do Executivo da União. O artigo 4º da Lei 1079 de 50 também traz esses 7 incisos e com um a mais, diferentemente do artigo 85. E a leitura desses dois dispositivos jurídicos, não conseguimos, à luz dessa leitura, nós não conseguimos observar qual foi o crime de responsabilidade praticado pela Presidente da República. Portanto, a argumentação desse crime de responsabilidade, do ponto de vista político, ela é muito forte, porque basta você ter maioria no parlamento para poder construir essa argumentação. Agora, do ponto de vista jurídico, é inequívoco que ela é extremamente frágil, ela é extremamente débil do ponto de vista a chegarmos ao ponto de afastar o presidente da República. A gente tem 1 minuto só, professor. O senhor arrisca prever os próximos passos da votação no Senado, do governo interino Michel Temer? Ele deve conseguir governar por esses 2 anos e meio? O senhor se arrisca uma opinião? Fazer prognóstico num país como o Brasil, eu diria que não é aconselhável, né? Penso que não é aconselhável. Penso que, do ponto de vista político, o governo da presidente Dilma Rousseff encerrou. Ela não tem ambiente na Câmara Federal e não tem ambiente no Senado da República. Está encerrado. Do ponto de vista da governabilidade do presidente interino Michel Temer, eu tenho sérias dúvidas se ele alcança os 180 dias de governança. Certas dúvidas mesmo. Mas eu vou fugir de ambos os aspectos e vou fazer uma citação, e que é uma homenagem aqui, a um dos grandes letristas da música brasileira. Eu me refiro a Bezerra da Silva. Ele tem um samba em que uma estrofe daquele samba traduz o que é este país e vale por 500 teses de sociologia, de ciência política e de teoria do direito. De 500 páginas, eu diria, cada tese. O fragmento é o seguinte, o verso é o seguinte: para tirar meu Brasil dessa baderna, só quando o morcego doa sangue e o saci cruzar as pernas. Como o morcego não vai doar sangue e como o saci não pode cruzar as pernas porque ele só tem uma, essa baderna neste país vai continuar. E a gente volta àquela discussão que a gente já fez outras vezes, de que a gente tem um sistema que não representa o povo, né? Que já se sinta convidado, a gente vai precisar encerrar o programa, mas já se sinta convidado para voltar aqui, professor. O senhor é parceiro nosso para a gente continuar essas discussões. Para mim é uma honra poder contribuir com a comunicação social neste país. Muito obrigado mesmo.
O Câmara Debate da semana termina agora, mas pela internet, você já sabe, fica sempre em contato com a gente. No Facebook, no YouTube, o nosso endereço é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais esta semana e até a próxima.